Olá, estamos aqui no Fora da Terapia. Me chamo Ariane Queiroz, sou psicóloga clínica e social. Tenho mestrado e doutorado em Ciências Sociais, sou graduada também em Direito. Todas as minhas pesquisas envolvem sexualidade humana. E estou aqui com Gláucia para conversarmos um pouco. Então, eu sou Gláucia Russo, sou psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica. Atualmente eu estou cursando também especialização em avaliação neuropsicológica. Sou mestre e doutora em ciências sociais e também estou aqui para conversar um pouco sobre a questão da sexualidade humana. O tema que nós escolhemos, né, Ariane, nas nossas conversas, foi gênero e sexualidade, para além dos rótulos, porque a nossa intenção é conversarmos um pouco saindo dessas ideias que às vezes só atrapalham, porque nos passam questões, nos passam ideias que de fato não correspondem àquilo que nós precisamos saber e que nós precisamos compreender sobre a sexualidade humana e sobre o gênero, particularmente em relação à mulher. Exatamente, Gláucia. E assim, como você falou, além dos rótulos, porque somos muito rotuladas, né? Nós, principalmente mulheres, e as mulheres cis. E aí a gente vai trazer um pouco também essa diferença do que é a mulher cis, do que é a mulher trans. Para a gente entender que esse rótulo que se coloca na mulher como um todo, esse conceito de mulher, ele está defasado, vamos dizer assim, né? Dentro do grande arcabouço sobre gênero, sobre o conceito de gênero, a gente entende que mulher, ela vai muito além da questão do sexo, né? Do sexo biológico, que a gente cientificamente fala, né? E temos a diferenciação do que é sexo biológico, do que é identidade de gênero, o que é performance de gênero, o que são práticas sexuais, e tudo isso está dentro do grande guarda-chuva que a gente fala, que é a sexualidade humana. Então, ser mulher dentro desse guarda-chuva é ser muita coisa, né? Não só aquela taxação de você é uma mulher, então você tem que. Você tem que casar, você tem que casar com um homem, você tem que ter filhos, gestar, né? Você tem que ser dona de casa, cozinhar. Então, assim, tudo isso vem historicamente sendo desconstruído, né, para que a gente possa trabalhar além desses rótulos que você traz, né, quando você propõe esse tema. E a gente sabe que ser mulher, temos propriedade para falar sobre isso, né, como mulheres cis, e aí eu vou explicar o que é ser mulher cis. Ser mulher cis é estar dentro do que é esperado no sentido de performance, né, de sentido de identidade de gênero. O que é identidade de gênero? Né? É você se enquadrar ou não dentro do que se espera sobre o seu posicionamento social nas relações. E ser mulher trans é você sair do que se espera da identidade de gênero, né? Então, muita gente acha que ser mulher trans é uma coisa, abominável, né? Socialmente a gente vem desconstruindo isso, teoricamente falando, mas no dia a dia isso ainda é um tabu. Você concorda? Concordo. E assim, eu acho que é super importante que a gente pense inicialmente o conceito de gênero e o conceito de sexualidade. Aí eu queria, assim, lógico que dentro do espaço que nós não temos condições de aprofundar conceitos, mas minimamente trazer alguns elementos para as pessoas compreenderem. Quando nós falamos de sexualidade, sexualidade humana, sexualidade feminina, masculina, enfim, a sexualidade é algo que faz parte de quem nós somos como seres humanos. Tem um elemento biológico, tem um elemento social, tem um elemento cultural, enfim, tem diversos elementos. Tem um teórico muito interessante que discutiu a questão da sexualidade humana e que ele fez, né, ele escreveu 3 livros sobre a história da sexualidade, que é o Michel Foucault. E o Michel Foucault, ele traz uma perspectiva muito interessante, que é a ideia que a sexualidade é também um dispositivo de controle de poder sobre os corpos.
Claro que eu estou falando de uma forma muito resumida a ideia de São Foucault. gigantes, né, os livros. Tem várias questões que ele traz, mas, de maneira geral, a discussão dele passa por essa questão da sexualidade como um dispositivo de poder. E é muito interessante nós pensarmos isso, porque significa que a forma como nós vivemos a sexualidade, ela também responde a algumas necessidades da sociedade. E ela nos coloca em determinados lugares. E aí nós elegemos uma sexualidade, vamos dizer assim, que seria colocada como, entre aspas, bem aspas, normal, e outras sexualidades que seriam, entre aspas, anormais. Que bom que nós estamos, aos poucos, rompendo com isso. Porque, na realidade, não existe uma sexualidade normal e uma sexualidade anormal. Existem inúmeras formas de vivenciar a sexualidade. Milhões de formas, se a gente for pensar assim. Cada pessoa vai vivenciar a sexualidade da sua forma. E a sexualidade envolve o corpo, envolve a intimidade. Né? A sexualidade envolve o afeto, envolve o sexo também, a relação sexual, o prazer. Né? Então, envolve diversos elementos. E, dentre eles, também o próprio gênero. Porque muitas vezes nós não compreendemos quando a gente diz assim, fulano tem uma orientação sexual, uma orientação homoafetiva, mas é trans. Como é isso? Então, muitas vezes nós achamos que gênero e sexualidade são a mesma coisa, e não são. Sim. Porque o gênero, como você muito bem colocou, Ariana, você fez colocações muito interessantes, o gênero é exatamente essa forma como nós nos colocamos no mundo. Tem uma antropóloga norte-americana chamada Margaret Mead, que eu acho que ela foi uma primeira, assim, a primeira estudiosa que deu um grande... Ela não estava discutindo o gênero, ela não estava discutindo o gênero, mas ela fez uma pesquisa na Nova Guiné e ela trabalhou com 3 tribos. Ela trabalhou com os Chambuli, com os Mundungumó e com os Arapeixes. E o nome do livrinho dela é um livro pequenininho, bem bacaninha. Faz muito tempo que eu li, mas eu nunca esqueci, porque é muito interessante. Foi a primeira vez que eu... Poxa! Despertou, né? Assim, tem alguma coisa aí. E ela percebe, o livro chama Sexo e Temperamento, e o que é que ela percebe ali? Ela vai perceber que em cada uma dessas tribos, as mulheres, elas são diferentes daquilo que existia na sociedade que ela vivia. Ou seja, o que é que ela percebe? Que o ser mulher é uma construção social. Aí vem Simone de Beauvoir nos dizer, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, por que ela diz isso? Porque ela está querendo justamente dizer que a forma como nós somos mulheres é uma construção. É uma construção de época, é uma construção que está datada historicamente, mas também uma construção social, cultural. Então, tem diversos elementos. Portanto, é algo que está em processo. Nós aprendemos a ser mulher dessa forma. Por que nós vestimos saia? Por que nós nos depilamos? Por que nós nos maquiamos? Porque nós aprendemos que ser mulher tem a ver com isso. Eu acho interessante você trazer essa perspectiva de ser diferente, né? Quando você traz a Margarete, porque a Berenice Bento, não sei se você conhece, mas ela também trabalha com a perspectiva de mostrar a diferença de mulheres trans. Né? Na tese de doutorado dela, que ela inclusive lançou um livro sobre, ela fez uma pesquisa na Espanha, se eu não me engano. E aí ela participou de um grupo de pessoas trans e ela foi muito naquela perspectiva que a medicina impõe do que é ser uma pessoa trans. Né? Aqueles requisitos que você tem que querer mudar o seu corpo, né? Através da redesignação sexual. Enfim, são vários requisitos e ela foi muito nesse olhar. E lá ela ampliou o olhar dela, porque ela viu que no dia a dia, no grupo, existiam diversas identidades trans. Isso. Né? Ela percebeu que tinha pessoas que, tudo bem, preenchiam alguns requisitos que a medicina diz o que é ser uma pessoa trans, mas tinha pessoas que queriam apenas mudar o nome social. Não queria nem mudar o nome no registro civil. Já outras queriam ser chamadas socialmente por um nome e ter a modificação no registro, mas não queriam modificar o seu corpo. Já outras tinham só a performance, mas poderia tudo bem ser chamada pelo nome de registro. Então, assim, infinitas possibilidades de ser uma pessoa trans.
né? Então, quando você traz essa diferenciação social, né, de tribos, existe dentro da nossa sociedade também essas tribos, né? Isso. E a gente não sabe conviver com isso ainda, né? Eu percebo que em diversos espaços, e aí quando eu trabalhei na minha dissertação sobre a identidade trans dentro das faculdades aqui em Mossoró, eu percebi que as pessoas ainda não estão preparadas, nem professores, infelizmente, são assim, as exceções que confirmam a regra no que eu estou falando. Então, entrevistei professores da área da medicina, da área do direito, e da área da medicina, teve deles que não sabiam nem o que era isso, né? Então, ainda temos muito o que avançar. Inclusive na área da psicologia. Isso. Porque, assim, por exemplo, eu lembro, na época que eu estava fazendo a minha graduação, que nós tivemos um momento, foi um encontro, e nesse encontro tinha uma mulher trans que era da área do direito, inclusive. E ela se colocando, se posicionando lá, e colocando o quanto ela vinha sofrendo, as questões de preconceito, o quanto a própria psicologia, e muitas vezes foi opressiva com ela. E aí, naquele momento, assim, eu comecei a pensar, e eu até fiz uma colocação no momento, assim, porque assim, a própria questão da família, de como a família acolhia ou não a acolhia, né, de como ela sofria com determinadas situações vivenciadas, e aí eu trouxe um pouco a ideia da ampliação da ideia de família, do afeto, etc. E aí ela disse, poxa vida, e depois ela fez um comentário, disse assim, que fazia muito sentido aquilo, e o quanto muitas vezes a opressão dela começa dentro de casa. Então, realmente, a nossa sociedade, ela não está, na realidade, a nossa sociedade não está preparada para as mulheres trans, e eu diria que ela não está preparada para as mulheres. Sim, como todo. As mulheres como um todo. Porque, e aí eu tenho, eu acho que é importante a gente pensar o quanto o corpo feminino, enquanto existem mecanismos de dominação do corpo feminino na nossa sociedade, seja ele trans, seja ele, né, Sim, de sim. mulheres com sexo biológico feminino, né? Uhum. Biologicamente mulheres, vamos dizer assim. Porque até isso é Até complicado isso de é falar. a gente falar, Até isso é sim. difícil de falar. Mas, enfim, justamente porque quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de construção, da maneira como eu construo o meu ser feminino, da maneira como você constrói, da maneira que aquele menino que nasceu com uma designação biológica se percebe diferenciado e quer se construir como uma pessoa diferente. E vai performar de diversas formas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, por exemplo, uma coisa que é interessante naquela pesquisa que eu sei da Margaret Mead, que ela percebeu em todas as sociedades havia o que à época ela chamou do desvio, entre aspas, né? Aquele que desviava Sempre entre aspas, né? Quando a gente conversa sobre isso. que desviava do que era considerado norma na sociedade. Então, assim, para a gente entender, isso ela fez a pesquisa dela no início do século XX. E hoje as pessoas dizem assim, mas antigamente não existia isso, antigamente não existia isso. Antigamente existia isso, mas as pessoas ainda tinham mais dificuldade de se colocarem, de se expressarem, de serem quem elas são. Isso. Eu tive uma paciente trans, na realidade ela chegou para mim ainda como um menino, e eu acompanhei todo o processo dela, né, de mudança, né, de transição. E uma das coisas que foi muito difícil nesse processo foi exatamente conversar com a família dela. A família dela era uma família evangélica, e a gente teve todo um cuidado, fez aquele momento para ela falar, enfim, foi feito todo um processo assim. E depois eu tive vários momentos com os pais, até porque eles estavam precisando muito de acolhimento. E eu acho que nosso papel é respeitar, é acolher, é o cuidado com aquela pessoa, mas também com todo o ambiente, com todo o entorno, né? Todas as pessoas que fazem parte da vida dela. E eu ouvi de da mãe dela, uma coisa que para mim fez muito sentido e até hoje eu cito como algo que eu acho que faz muita diferença na vida de qualquer pessoa. Ela ficou muito arrasada, muito assim, e aí ela foi procurar o pastor dela, que ela, como eu falei, ela era evangélica. E o pastor dela disse uma coisa para ela que eu achei assim muito perfeita. Porque o pastor dela olhou para ela e disse assim: irmã, na dúvida, ame. Que lindo. Eu até me arrepio de falar. Porque é muito lindo isso, né? Sim. E aí ela disse para mim, ela disse, Gláucia,
na dúvida, eu vou amar minha filha. Seja ela um menino, seja ela uma menina, seja o que for, eu vou amar. E aí, assim, aquilo foi um divisor de águas na vida daquela menina, que vivia situações extremamente difíceis, né, assim, e que a vida começou a se encaixar, né, porque ela começou a ser quem de fato ela era, e ela foi acolhida. Então, assim, a gente, na dúvida, ame. É muito importante você trazer isso em relação à questão do acolhimento, porque, como você fala, a família ela também não tem o preparo, né? Nós, como sociedade, e aí eu falo sociedade brasileira, mas isso pode se ampliar para vários outros países, não estamos preparados para isso. Não temos educação sexual nas escolas, nem dentro das famílias, nem dentro das igrejas. E quando há dentro das igrejas, é de forma deturpada. Então, assim, a psicologia ela tem esse papel de acolhimento, mas não só para essas pessoas que estão em transição. Né? A família ela precisa também entender que ela não está ainda apta para acolher. E está tudo bem, mas isso precisa avançar. E vamos avançando juntos. Né? Quando você fala também do acolhimento, eu me recordo da minha pesquisa de doutorado também, que foi nos CAPs, que é onde a gente imagina que tem todo um preparo para acolher todo tipo de pessoa. E não há esse preparo. Também fiz entrevistas com psicólogas dos CAPs em Mossoró. E esse acolhimento ainda é muito incipiente. Né? As pessoas não sabem ainda o que é um nome social. Nos formulários não existe a separação. Né? Só em um dos CAPs aqui em Mossoró que tem. Os demais não têm. Os psicólogos e psicólogas ainda não estão preparados para lidar com essa questão da transição. A questão do gênero, né? De chamar por ele, por ela, quando a pessoa quer ser chamada pelo gênero. Eu me nomino como mulher, né? Eu digo que sou mulher, mas você, psicóloga, me chama como meu nome de registro. Ele, você, menino, rapaz. Então, assim, isso não é um acolhimento ainda. Né? É uma forma de fazer com que essa pessoa não queira chegar no CAPS. Né? E quando eu fui ao CAPS, foi porque na minha pesquisa do mestrado, uma das pessoas trans que eu entrevistei disse que não estava na faculdade, não tinha acompanhamento psicológico, porque em todos os ambientes que ela foi maltratada. Ela não foi acolhida, ela foi negligenciada. Né? Chegava no CAPS, não, o médico não veio hoje. Não dá para atender você. Então, é uma forma de negligência. E aí eu fiquei me questionando, por que essa pessoa não está sendo acolhida no CAPS? Né? E fui para a questão do doutorado e identifiquei que, infelizmente, na nossa área da psicologia, são poucos os profissionais que tenham cuidado de estudar sobre gênero, de estudar sobre sexualidade, de entender que as pessoas, como um todo, precisam de acolhimento, não só mulher trans, enfim, não só algo, né? Não só um homem. E essa questão de ser mulher, como a gente fala como um todo, que você também pontuou e eu achei interessantíssimo, é que também não somos acolhidas como somos, né? Tem a misoginia aí, gritante, violência doméstica, altos índices, só crescendo. O que está acontecendo? Né? Por que a gente não tem avançado nisso? Por que a gente ainda está preso há tantas décadas numa coisa que podemos conviver? É tão, pelo menos para mim, na minha cabeça, é muito fácil conviver com a diferença. Por que é tão difícil, né, Glaucia? Pois eu digo muito assim, por exemplo, quando nós temos nossos filhos, eu lembro quando meu filho era pequeno, as pessoas diziam, você quer que ele seja o quê? Aí eu dizia, eu quero que ele seja feliz. Uhum. Eu quero muito que ele seja feliz. Se ele quiser ser feliz como gari, como médico, como dentista, professor, o que ele quiser, eu quero que ele seja feliz. Quero muito que ele seja feliz, é o que eu quero. Mas, em geral, nós queremos que as outras pessoas... Por exemplo, eu gosto tanto de Ariane porque ela é tudo que eu quero que ela seja. Na hora que a Ariane muda um pouco e sai, vamos dizer assim, daquilo que é esperado para ela, aí eu já não começo a gostar tanto de Ariane, porque ela já foge das minhas expectativas. Então, assim, nós temos uma necessidade muito grande de controle.
A verdade, infelizmente, é essa, né? Nós controlamos nossos filhos, nós dizemos o que eles têm que fazer, com quem eles têm que namorar, qual a faculdade que eles precisam fazer. Quais né? amigos têm que se Quais amigos eles relacionar. têm que ter. Tá, não, Glaucia, mas tem uma sociedade, é muito difícil. Tá, eu entendo isso, não é uma crítica nesse sentido. Mas é no sentido de que a gente também precisa deixar essas pessoas se expressarem. Pode ser, por exemplo, quando meu filho entrou na adolescência, eu perguntei, filho, você gosta de menino ou de menina? Uhum. Porque eu não podia, de imediato, começar, porque ele era um menino, dizer que ele gostava de menina. Né? Então eu precisava saber dele. Porque quem sabe é ele sente, ele vivencia isso. Ele tem uma orientação sexual, assim como nós mulheres temos. Por que a gente fala de orientação sexual? Porque eu ainda ouço muitas pessoas falarem, a escolha, né? A opção sexual. Gente, não é escolha, não é opção. Vou até olhar, não é escolha, não é opção. Tem algo que faz com que você sinta isso. Nosso corpo, ele tem desejos. Nosso corpo deseja o corpo do outro. Por exemplo, eu sou uma mulher cis. Isso significa o quê? Que eu nasci biologicamente como mulher e que eu namoro, né, com o sexo oposto. Biologicamente falando também. Quando a gente fala de sexo, a gente está falando muito dessa dimensão biológica, né? Masculino, feminino, sexo. Gênero é mais que isso. Então, assim, nós ouvimos muito falar sobre a questão da orientação sexual como opção sexual, como uma escolha do indivíduo. Nesse processo, nós esquecemos o quê? Nós esquecemos que isso não é uma escolha. Por isso que a gente chama de orientação. Porque tem algo biológico também. Porque, assim, por mais que eu queira, eu não vou gostar de uma mulher. Só porque, não, eu quero gostar de mulher. A partir de hoje, eu não quero mais saber de como eu vou gostar de mulher. Eu não vou conseguir. Né? A não ser que eu tenha uma orientação sexual que me leve, de fato, a sentir desejo, a sentir atração por mulheres. Mas muita gente confunde essa questão da orientação, achando que a família tem a obrigação de orientar a ser hétero. Isso. E aí, por exemplo, isso recai, por exemplo, na infância. É a menina que tá brincando de carrinho ou de bola aí, que a pessoa diz assim, é Maria macho, é não sei o quê. Ai, menina, não vai brincar disso não, que isso não é brincadeira de menina. É só uma brincadeira, né? É simplesmente uma brincadeira. Então, assim, uma coisa que... E aí eu lembro, por exemplo, quando o meu sobrinho era... Um dos meus sobrinhos, meu sobrinho mais velho, era pequenininho, eu lembro que ele... um dia a gente tinha ido... Tava numa loja, eu gostava muito de sair com meus sobrinhos, tava numa loja, aí ele pediu um brinquedo, e eu não tinha dinheiro, mas só que eu não ia querer explicar que não tinha dinheiro, eu disse, filho, isso não é brinquedo de menino, não. Aí ele olhou pra mim, aquela sabedoria enorme, disse assim, é brinquedo de criança, titia. E aí ele me deu, né, assim... Deu uma lapada. De fato, é brinquedo de criança. Quem faz essas diferenciações somos nós. Sim. Somos nós. Então, se eu começo a colocar determinadas coisas, isso é de menino, isso é de menina, eu acabo criando socialmente isso, mas no fundo é só um brinquedo, é só uma cor, né? Não necessariamente tá ligado a isso. O menino vai vestir rosa, aí vai ser homossexual. Gente, não é isso, não se trata disso, é muito mais que isso. Tem a ver com a orientação, tem a ver com a forma como ele sente, como ele se coloca no mundo, com uma série de elementos. Né? E não necessariamente porque ele está vestindo rosa quando ele é criança, e por muita exemplo. gente acha que por uma pessoa performar de uma maneira feminilizada, essa pessoa é uma mulher. Mas não necessariamente, existem homens afeminados. Isso. Né? E ao contrário também, existem mulheres masculinizadas, mas mulheres no sentido de se identificarem como mulheres. E também quando confundem com a orientação sexual, porque quando a mulher performa com a sua masculinidade, consequentemente, os olhares vão olhar para ela e dizer, ela quer ser homem, ela quer namorar com outra mulher. E não necessariamente. Existem mulheres masculinizadas que namoram e casam com homens que, no caso, homens cis. Então, há uma confusão muito grande ainda, precisamos romper muito esses rótulos, né? E em relação a ser mulher, né, a gente vê essa misoginia, como eu falei anteriormente, porque há também esse preconceito, achando que se aquela mulher, ela não performa, ela não se identifica, ela não está dentro daquele rótulo,
ela precisa ser extirpada socialmente, né? Ela precisa... se uma mulher quer trabalhar, se uma mulher quer se relacionar com vários homens, enfim, tem muitas possibilidades que vão além dos rótulos, e quando elas vão além, nós, quando vamos além, o que acontece? Somos Querem né? nos matar. Né? Então, quando uma mulher está dentro de um relacionamento e ela não consegue admitir uma traição, porque também tem isso, né? A mulher precisa aguentar a traição. Quando essa mulher não suporta essa traição e quer se divorciar, o homem não aceita. Né? Isso, gente, eu falo homem no sentido geral, eu estou falando isso porque é o que tem acontecido em massa, mas sabemos que tem homens que respeitam suas mulheres. Eu acredito muito, eu ainda tenho fé que existem homens, sim, que respeitam suas mulheres, respeitam as decisões delas, respeitam a forma dela ser no mundo, da forma que ela se identifica, que ela performa. Então, e o que é a performance, né, que a gente também precisa esclarecer? É a forma de demonstrar a sua feminilidade ou masculinidade. Um exemplo que eu gosto muito de trazer para ficar assim bem destacado e a pessoa compreender melhor. Existe aquela cantora Beyoncé, né? Ela performa no palco de uma forma bem extravagante, ela trabalha o corpo muito bem, ela dança de uma forma sensual, é uma performance. Outro tipo de performance de uma mulher cis, porque a Beyoncé é uma mulher cis. Uma freira é uma mulher cis, mas ela performa de uma forma mais recatada, ela usa roupas mais fechadas, ela usa... Então, a questão dos utensílios, né, de roupa, de maquiagem, tudo isso faz parte da performance. É uma mulher cis, aí ela quem vai dizer se é uma mulher cis ou não. Porque é a identidade dela, é como ela se vê no mundo, como ela se vê diante do espelho. Mas a performance é a forma que ela vai extravasar o individual. É como ela vai estar nas relações, é como ela vai se relacionar dentro da família, dentro de um meio evangélico, católico, enfim, dentro da religião, se ela tiver. Né? Então, dentro dos ambientes que ela vai transitar. Então, há essa confusão, a gente precisa esclarecer para que as pessoas... Aí dizem assim, Ariane, mas isso é muito confuso na minha cabeça. Escutei diversas vezes. Gente, será que é confuso mesmo? Ou será que é você que não quer compreender? Tem muito disso também, porque você não quer buscar, a informação está aí, né? Tem YouTube, tem Instagram, tem redes sociais explicando, inúmeras pessoas explicando sobre, desenhando. Né? E ainda tem gente que insiste em falar a causa A, B, C, D, F, G. No caso, se referindo à causa LGBTQIAPN+. Né? A comunidade das letrinhas, né? Sempre dessa forma pejorativa. Né? Então, existe muito ainda esses rótulos que a gente precisa romper. E em relação a nós mulheres, a questão do nosso corpo também, que precisamos trabalhar isso cotidianamente. Não sei, acredito que sim, mas queria saber de você se você sente também essa dificuldade no dia a dia de, mesmo estando nessa estrutura machista e patriarcal, a gente conseguir romper isso aí, né? Quando nós chegamos, nós até começamos a conversar um pouco sobre a questão do corpo. Acho que o corpo é uma coisa, assim, o corpo faz parte de quem nós somos, é a nossa identidade. Como eu chego com o meu corpo, né? Como você me vê pelo meu corpo. Então, o corpo é um elemento muito forte, tanto na questão do gênero, quanto na questão da sexualidade. Então, nosso corpo, ele faz com que nós estejamos no mundo. E a verdade é que há inúmeros controles sobre o corpo feminino. O corpo feminino ela é controlado desde o nascimento. É a menina que você diz assim, fecha a perna. A menina tá sentadinha assim, e ela tá brincando e tal. Fecha a perna, menino, deixa de coisa feia. E aí ela já entende que é feio. É feio, né? Como eu até falei anteriormente, a depilação que você tem que fazer, a maquiagem que você... Então, o nosso corpo é o tempo todo construído. Eu costumava dizer muito que a gente foge muito da natureza, né? A gente tá
tudo é cultura. Uhum. Mas, ao mesmo tempo também, e aí eu acho que, como eu falei no início, Foucault ajuda a gente a compreender isso, é mecanismo de poder. Tem uma autora também que eu acho muito interessante, que tem um livro chamado, que é um livro que eu acho que todo mundo que discutiu em algum momento pensou sobre gênero, sobre essas questões do corpo, da beleza, etc., já leu, que é o livro Mito da Beleza, de Naomi Wolf. Né? Eu ia citá-lo, porque é essencial. Ele é excelente, eu acho que se não leu, leia. Uhum. Porque ele percebe o seguinte, olha, sempre existiram mecanismos de controle sobre o corpo feminino. Sempre existiram. Até a maternidade, muitas vezes, é um mecanismo de controle. Né? O trabalho é um mecanismo... Enfim, vários. Quando a mulher precisou, por uma questão da própria indústria, da própria sociedade, do próprio capitalismo, ela precisou sair de casa, não dava mais. O homem não segura mais. Veja que, se a gente pensa hoje, por exemplo, os casais, homens e mulheres, em sua grande maioria, trabalham. Por quê? Porque é difícil manter uma casa, né? Só um homem. E aí, gente, não tem absolutamente nada contra. Não. Se você quer ficar em casa, fique. Uma coisa é você escolher isso, outra coisa é você ser obrigada a isso. Eu acho que são coisas diferentes. Quero cuidar dos meus filhos? Cuide, ótimo, que bom. Que bom que você pode fazer isso, né? Mas que seja uma escolha consciente. Mas desde que seja uma escolha sua, consciente. Olha, eu quero cuidar bem, ótimo, né? Então, assim, o que acontece? Quando a mulher tinha mesmo que trabalhar fora, o que acontece? Criam-se outros mecanismos de controle. A própria beleza. Se nós pensamos hoje na sociedade, aí eu queria deixar muito claro, também não tenho absolutamente nada contra quem faz plástica, nada contra quem vai para academia, nada contra quem se maquia, eu também faço isso. Então, não se trata disso. Mas a gente pensar o quanto a gente precisa o tempo todo estar melhorando o nosso corpo. Parece que o nosso corpo ele está numa vitrine para se mostrar. Então eu tenho que ter barriguinha chapada, eu tenho que ter peito duro, eu tenho que ter bunda redonda. Eu tenho que ter. É o problema, né? Nada, sabe? Eu sou essa pessoa aqui, claro, eu vou cuidar do meu corpo porque eu vou envelhecendo, nós vamos envelhecendo de forma geral, ainda bem que não sou só eu, né? Nós vamos envelhecendo e o nosso corpo ele vai precisando de cuidados, então é importante que eu vá para academia, é importante que eu me cuide, uma série de coisas, mas não que eu precise disso para ser aceita socialmente. Isso é muito complicado. E aí eu queria só fazer um gancho com o movimento feminista. Que quando a gente estava conversando sobre isso, vamos falar sobre eu acho que é importante, assim. Por quê? Porque se nós estamos hoje conversando aqui, eu e você, sobre sexualidade, sobre gênero, nós precisamos agradecer ao movimento feminista, não é não? Você concorda com... Plenamente, né? O movimento feminista ele foi essencial para muitos avanços, né, em relação a direitos da mulher, das mulheres, né, não só da mulher branca, porque no início do movimento feminista foi um movimento feito por mulheres brancas da alta sociedade e que não olhavam para as mulheres negras, indígenas, quilombolas, enfim, mulheres trans. E houve uma evolução aí do movimento, existem várias ondas, que não tem como a gente aprofundar nesse diálogo, mas que é importante a gente trazer que o movimento feminista, ele deu essa oportunidade para a gente dizer que quero ou não quero. Que a escolha da mulher de trabalhar, como você traz muito bem, da escolha de ser mãe, né? O movimento feminista ampliou o olhar para que a mulher tenha um controle sobre o seu corpo no sentido de ser mãe ou não. Né? A questão do anticoncepcional, a questão de várias outras formas de não ser mãe. Quer dizer, não quero. Não simplesmente quero. Eu não quero ser mãe, tudo bem. Mas isso me faz menos mulher. Mas ainda não está tudo bem, né? Porque eu conheço várias mulheres que não querem ser mães, são casadas há anos, e há uma forçação de barra, né? Da família, das amigas, porque como assim você, mulher, tem o seu útero perfeito, tá funcionando, não quer ser mãe? Né? Eu tive muito ainda essa questão, porque quando eu era criança, adolescente, eu dizia que eu não ia ser mãe, né? E isso a gente vai mudando com o tempo, às vezes a gente, uma época quer uma coisa, outra época quer outra. Então, essa questão de impor o que a mulher tem que ser, o que a mulher precisa fazer, o que a mulher tem que querer, né? Isso é que a gente precisa romper, ir além e falar que o movimento feminista veio para dar a opção à mulher de dizer, você pode escolher. Né? Porque o homem que escolhia para onde a mulher ia,
né? Ela tinha que ficar em casa, mas se ela fosse sair, o homem é quem dizia com quem ela ia, para onde ela ia, como ela ia, né? E hoje em dia Ainda existe. existe, claro que existe, mas a gente vê mulheres altamente empoderadas já, Sim. e empoderando outras mulheres. Quando você traz o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é um livro fantástico, assim, eu amo lê-lo, inclusive eu estou relendo com uma amiga, né, e é interessante porque ele traz também a questão histórica, Sim. né, de como essa mulher, os ideais vêm sendo transformados para que ela seja presa em algum lugar, né, e ela está presa nesse ideal de corpo perfeito. A indústria, a farmacêutica... Perfeito e impossível. Sim, Impossível. impossível, né? Você vê assim, mulheres dentro do padrão que a gente fala, se achando horríveis e querendo estar a todo momento se transformando e às vezes até, de certa forma, modificando de uma forma que ela fica E irreconhecível. as compulsões alimentares, que também Isso. os TEPs, né, os transtornos, né, de Anorexia, bulimia. pós-traumático, várias coisas aí que estão complicando ainda mais todos esses processos. E aí, você falando, eu estava lembrando, né, do quanto a psicologia ela é importante nesse sentido, né? Você estava falando, inclusive, assim, e antes de pensar na psicologia, eu até pensei assim, a questão mesmo da maternidade compulsória, né? Então, para você ser mulher, você tem que ser mãe. E aí tem uma perguntinha que parece muito simples, mas é bem difícil de responder. O que é ser mulher? O que é ser mulher? Então, o movimento feminista, ele conquistou inúmeros direitos. Como eu falei, né, no início, a gente só está aqui por causa dele. Porque antes, por exemplo, mesmo que as mulheres trabalhassem, as mulheres sempre trabalharam, eu acho importante dizer isso. As mulheres sempre trabalharam. Mas como assim, Gal? Sempre. Quem segurou a sociedade sempre foram as mulheres, seja no trabalho reprodutivo, que é aquele trabalho de dentro de casa, seja fora dele. Era a mulher que costurava. Só que não. Invisibilizadas, né? As mulheres escravizadas. As mulheres escravizadas. A mulher que cozinha, a mulher que fazia. Que escrevia, A arte, né? que fazia arte, mas que o marido é que tem os louros. Inclusive o dinheiro, né? Sim. O pagamento, porque a mulher não podia receber. Ela não podia receber. Então, o movimento feminista, e aí nós tivemos pessoas fundamentais e que sofreram muito, digamos, de passagem, sofreram muito para conseguir chegar onde nós chegamos, e nós ainda estamos longe de estar bem, porque nós ainda vivenciamos, no campo da sexualidade, por exemplo, que nós estamos falando aqui, muitas questões que nós precisamos avançar, inclusive no respeito ao corpo feminino, né, que as mulheres não sejam mais estupradas, não sejam mais violentadas, né, que as mulheres, na própria questão de que elas possam escolher, eu não quero ter filhos. Porque hoje nós podemos, com o avanço da ciência, nós podemos fazer isso. Então, eu posso dizer, olha, eu não quero ter filho e tudo bem. Né? Que seja tudo bem, né? Não sei se não está tudo bem, mas que seja tudo bem, porque é um direito meu escolher isso. É uma escolha, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito que avançar, mas todos os avanços que nós tivemos, eu acho que é importante que nós coloquemos. E não à toa que as feministas, elas são rotuladas. Elas são vistas como mulheres masculinas, elas são vistas como lésbicas, elas são vistas como pessoas que descontroladas emocionalmente, que não... E aí você até... Mas é que é verdade, que você só não rapa nem o sovaco, né? Parece bobo, mas não é. É como se ela fosse uma pessoa suja, uma pessoa feia. Então, assim... Existiam, inclusive, muitas caricaturas, né? Muitas caricaturas. É uma caricatura. Existem estereótipos. E a gente precisa romper com isso também. Porque nós só conseguimos estar hoje onde estamos por causa do movimento feminista. Mesmo que a gente tenha discordâncias em alguns pontos, tudo bem. Sim. Democracia é isso, né? É discordar e tudo bem. E uma das coisas que eu discordo ainda do movimento feminista, né? É uma autocrítica, porque eu me denomino como uma pessoa feminista. Mas eu tenho visto muito que o movimento feminista ele não tem dialogado com os homens. E isso, para mim, é um grande problema. Né? Porque é muito fácil para eu conversar com Gláucia, com mulher, e dizer, vamos, Gláucia, vamos romper esses rótulos. Mas quando chega ali na frente, tem vários homens que são brutais e que eles não vão nos escutar porque a gente não chegou para conversar. A gente avançou
de uma forma violenta também. Sim. Né? Então, dentro do grande movimento feminista, aí também é muito importante trazer isso, existem várias vertentes, e tem a vertente que é ortodoxa, que é, né, assim, que chamam até de feminismo, né, porque também tem a diferença do feminismo para o feminismo. Então, o feminismo é o ódio ao homem, e a sociedade como um todo não compreende isso e acha que o feminismo é o feminismo. E o feminismo é o ódio ao homem, assim como o machismo é o ódio à mulher. Né? Então, existe dentro do grande movimento feminista uma vertente que saiu odiando os homens. E é uma forma de os homens olharem para o grande movimento feminista de uma forma muito minoritária. Olha ali e diz, o movimento feminista é isso, eu não vou permitir que isso aconteça. Então, quando a mulher avança e diz, eu não quero ser mais traída, eu vou sair desse casamento, o homem acha que é porque ela o odeia. E aí, quem é que gosta de ser odiado, né? Então, assim, eu como feminista, eu venho com essa crítica. Ultimamente eu venho pensando muito, principalmente quando eu vejo o avanço da violência doméstica, dos índices alarmantes. Eu digo, o que é que está acontecendo? Que o feminismo ainda não está conseguindo fazer com que esses homens caiam na real e percebam que nós somos pessoas como eles, que temos direitos, que podemos assim como eles. Então, é uma forma, querendo ou não, que eles olham para nós feministas no sentido de dizer assim, ela quer tomar o meu poder. E quem tem o poder não quer que esse poder seja tirado da mão dele. É como você tem um copo aqui cheio d'água e alguém vem e diz, me dê esse copo para mim, você vai ficar sem. Então, como é que você conversa com as pessoas? O feminismo ele não está fazendo isso ainda. Pelo menos ao meu olhar, diante das minhas leituras. Pode ser que tenha, eu ainda não tenha avançado nisso. Mas é como eu tenho visto. E aí, é no dia a dia que a gente conversa. É com o marido, é com o filho, é com o sobrinho, é com o vizinho. A gente tem feito isso, Cláudia? Eu acho que extremos existem em todos os movimentos. E até tem algumas pessoas, né, que são extremistas na política, no movimento feminista, em todos os movimentos que a gente for pensar. Né? Acho que existem sempre extremos. Particularmente, eu acho que o movimento feminista ele vem avançando muito em relação a isso. Por, vou citar um exemplo aqui na nossa, que isso já existe em vários lugares do Brasil e do mundo, por exemplo. Mas, por exemplo, aqui, eu fui até bem pouco tempo professora da Faculdade de Serviço Social aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, da UERN. E lá nós temos um núcleo, que é o NEM, que é o Núcleo de Estudos Feministas, né, Simone de Beauvoir. E lá, por exemplo, as professoras, né, as pessoas que fazem parte do NEM, já há algum tempo vêm fazendo, por exemplo, cursos com os homens que violentam mulheres. Que ótimo Isso é uma saber prática que já vem ocorrendo há algum tempo, viu? Que Há algum ótimo tempo. saber. E não é só aqui que existe, né? Já existe em diversos. Que é justamente essa percepção de que precisamos trabalhar o homem. Para quê? Para que a mulher ela possa conseguir ser mais livre, viver, por exemplo, o homem precisa compreender a violência que ele está fazendo. Ele precisa saber que ele não pode, por exemplo, violentar o corpo da mulher, seja sexualmente, seja batendo, seja como for. É que o corpo dela, a ela pertence, é dela. E que ninguém tem o direito de chegar e de ofender esse corpo, seja com palavras, seja com gestos, seja com atos, com atitudes. Então, por exemplo, essa é uma coisa que eu achei interessante citar isso, porque aqui, né? Um exemplo nosso, aqui Maravilha. da nossa cidade, da nossa região. E isso já existem vários, assim, no Brasil inteiro e até no mundo já existem coisas nesse sentido, experiências nesse sentido, a palavrinha, né? Maravilha. Mas, assim, eu acho que também, assim, eu considero, sabe, Ariane, que é muito importante que nós, e aí eu queria trazer um pouquinho para a psicologia, assim, até para a gente fechar um pouco esse papo que está muito legal, que eu estou gostando bastante de conversar com você sobre isso, que a gente precisa também pensar que na psicologia nós temos profissionais homens e profissionais mulheres, né?
E a psicologia ela vai se deparar com inúmeras situações. E eu acho que nós temos um papel. Aliás, nós temos diversos papéis quando a gente trata da questão da sexualidade humana, quando a gente trata da questão do gênero. Quando a gente fala, né, de mulheres, por exemplo, do feminino, desse universo, nós temos muitos papéis, né? Nós temos um papel importante, que é um papel educativo. E aí, quando você traz isso, olha, nós precisamos educar os homens, nós precisamos educar os homens, nós precisamos educar as mulheres, porque as mulheres educam os homens também, né? E aí tem aquela história, mas é porque as mulheres educam os homens para serem machistas. Gente, por favor, não é bem assim. As mulheres, elas reproduzem aquilo que elas podem, o que elas sabem, o que elas compreendem do mundo. E à medida que vai mudando isso, vai mudando também a forma delas educarem os próprios filhos e perceberem que elas não podem educar homens para oprimi-las, para violentá-las, para estuprá-las, ou oprimi-las de alguma forma. Quando eu falo educar os homens, é justamente porque a mulher tem muito esse papel de educadora, a sociedade impõe esse papel e tira o corpinho do homem, né? Então, quando você traz isso, é justamente para mostrar que a educação, ela tá para todo mundo, né? Não tá só para mulher. Não tá só para mulher, tá para todo mundo. E aí nós, por exemplo, como psicólogas, nós temos um papel fundamental é isso que nós estamos tentando até fazer um pouco aqui, conversar sobre temas. Acho que esse podcast fora da terapia se coloca nesse sentido, conversar sobre temas que são importantes para as pessoas de forma geral, que eles, né, trazendo um olhar da psicologia, mas para além da psicologia, né, de pessoas que também estão no mundo, que exercem outros papéis, ou como você gosta de dizer, performam os papéis, né? E aí, assim, a psicologia tem esse papel educativo, mas a psicologia tem um papel importantíssimo no sentido também do acolhimento, da escuta, né, de lidar com essas pessoas de uma maneira respeitosa, né? Inclusive, acho que era importante, assim, rapidamente, se você achar que é interessante, falar um pouco daquela questão da cura gay, né? Que eu acho que é uma coisa muito forte. Quando a gente fala de sexualidade, a psicologia, ela já foi, né, já várias profissionais que se colocaram como capazes de curar a homossexualidade, feminina ou masculina. E isso é algo muito complexo, assim, e também, eu diria que muito negativo para a profissão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, até para você. Porque, assim, a psicologia, muita gente imagina que a psicologia, ela tem esse papel de cura, né? E quando uma mulher chega na clínica se dizendo lésbica, né, muitos profissionais que se dizem psicólogos evangélicos, cristãos, que é um grande problema dentro da nossa área. Ou conservador. Né? Mas que é forte, infelizmente. Então, vai querer impor essa cura, porque, como eu falei, o imaginário é que a psicologia cura. E se a psicologia cura, e se isso é algo do ser humano, a psicologia tem o papel de fazer essa cura em relação à orientação sexual, à identidade de gênero, ou algo relacionado a práticas, porque eu acho interessante também que muitas vezes me chega no Instagram pessoas tirando dúvidas em relação a essas questões de cura, de fetiches, né, de questão homossexual, o que é que eu faço, o que é que eu preciso fazer para me curar. Então, assim, é interessante a gente, como psicólogas, pontuar que a psicologia ela não tem papel de cura, no sentido de você dar um remedinho e a pessoa sair ok, né? Mas ela tem um papel de proporcionar às pessoas uma amplitude de olhar sobre si e conseguir se amar do jeito que é, ou não. Se acha que está muito ruim, não, preciso melhorar em tal comportamento, então o que a gente precisa orientar, né? Mas não no sentido de dizer, você tem que fazer isso, né? Se você fizer isso, você vai se curar desse comportamento. Então, eu acho interessante, e aí vem a questão das abordagens, né, que a gente também sabe que é um viés que algumas abordagens levam para essa cura, dizendo que existe essa cura. Eu não sei qual é a sua abordagem e nem quero saber. Mas certamente eu não Mas certamente, pela sua colocação, diante do que a gente já conversou aqui, não é esse tipo. Mas o que eu quero dizer aqui? A psicologia, ela vem
para fazer esse acolhimento, dizer que a pessoa, do jeito que ela precisa se olhar e dizer, eu me amo. E isso é tão difícil, né, Glaucia? Porque na clínica o que chega é que eu me detesto, eu sou feia, eu preciso mudar para que meu marido me ame, né? Eu preciso mudar para que fulaninho ou ciclaninho dentro da minha família me ame. Então, assim, que necessidade é essa? Que carência é essa que as pessoas chegam para se curar de algo que elas são? Né? Pois é, a ideia da cura, eu acho que é muito importante que a gente pense, se você está pensando em cura, você está pensando em doença. Né? Então, quando a gente traz o elemento da cura gay, eu estou dizendo que ser gay, ser lésbica, ter uma outra orientação sexual diferente daquela que é considerada hegemônica, é uma doença. E eu acho que a primeira coisa não é doença. Ser gay, ser lésbica, ou ter qualquer tipo de orientação sexual, não é doença. Não é doença. E eu acho que a psicologia, com aquela, assim, não só o próprio DSM, com a questão da disforia de gênero e tal, traz algumas coisas que são um pouco, mas são um pouco complicadas. A despatologização, né? Mas a primeira coisa que eu penso primeiro, a gente precisa compreender que são formas de estar no mundo, de ser no mundo, de se relacionar com as outras pessoas. E todas as formas são válidas. Eu estava lembrando, há muito, muito tempo atrás, assim, quando eu comecei a ler sobre sexualidade, assim, não vou nem dizer a época, certo? Mas eu li um livrinho que ele chamava... não, eu não vou lembrar também, não. Mas, assim, ele tinha um depoimento muito interessante, que era um homem dizendo, assim, que ele era da Marinha, do Exército, enfim, ele era das Forças Armadas, e ele ganhou uma condecoração na guerra por matar um homem. E por matar dois homens, assim, dois, entre aspas, inimigos, né? E ele foi expulso das Forças Armadas porque ele era gay. E aí ele traz a seguinte frase, que eu nunca esqueci, que era assim, que ele dizia assim, eu fui condecorado por matar dois homens e fui expulso por amar um. Então, é isso que a nossa sociedade faz. Ela expulsa, ela oprime, ela estereotipa, ela rotula, né? Para chamar um pouco, rotula aquelas pessoas que amam outras pessoas que são iguais a elas, ou que são diferentes, dependendo da forma. Ela rotula isso, mas ela acaba fortalecendo práticas muito violentas. Que é, por exemplo, a prática de eu dizer assim, olha, você gosta de mulher, você merece uma surra e papapá, enfim, coisas, né? Que são agressivas, que são violentas. E eu acho que nós da psicologia, e inclusive existem já, o próprio Conselho Federal de Psicologia já coloca isso muito claramente, que a cura gay não existe, que essa prática é uma prática antiética. Então, se você conhece qualquer profissional que está prometendo cura, ou que está falando sobre isso, ou que está desrespeitando e tratando com preconceito sexualidades dissidentes, ou, enfim, não só as sexualidades, mas as orientações, né, todos os tipos de preconceito, é preciso fazer também uma denúncia, né? Denúncias, porque isso é muito grave, porque a nossa profissão é uma profissão que precisa acolher e que precisa compreender a diversidade humana. Isso. E compreender a diversidade humana e respeitar. Mesmo que não faça como o pastor da mãe da minha paciente disse, que não ame a todos e todos os pacientes, mas respeitar é fundamental, porque as pessoas não precisam pedir permissão para viver e ser quem elas são. Exatamente. Eu acho que, diante do que a gente discutiu aqui, é muito forte a gente compreender que existem pessoas e pessoas, e existem psicólogos e psicólogos. Né? Então, quando você vê um psicólogo anunciando que é psicólogo evangélico, psicólogo cristão, e dentro da prática dela ou dele, existe esse tipo de atitude, né? Você como paciente pode denunciar, mas existem pessoas que não sabem que isso é uma prática que o CFP ele condena, né? Existem pessoas que concordam. E existem pessoas que concordam. Então,
é ainda algo muito delicado dentro da psicologia para a gente trabalhar, né? Eu vejo essa discussão, inclusive, como eu terminei psicologia recentemente, né, ano passado, na minha turma existiam muitos evangélicos e que essa discussão sobre sexualidade era, assim, terrível, né? Porque eu sempre trazendo tudo que a gente discutiu aqui e outras coisas, e os olhares condenando, né? Então é muito importante nós, profissionais da psicologia, suspender, e aí vem a Gestalt, né? Suspender os nossos a priores. Por mais que você seja cristã, se denomine cristã, e tá tudo bem, porque é algo da sua construção como pessoa, e aí a gente vai acolher também essas pessoas nesse sentido, mas a gente precisa compreender que nossos a priori, eles precisam estar suspensos quando a gente vai atender outra pessoa. Porque essa outra pessoa tem uma história diferente da sua. Então, quando você chega, Glaucia, vamos dizer que você é minha paciente. Eu sou evangélica ferrenha, defendo, isso eu não sou, tá? Mas, tipo, vamos dizer que. E aí você chega e me diz que você está numa religião satânica, eu vou olhar para você como? Um preconceito? Eu vou conseguir suspender os meus a priores? É necessário. Porque senão você vai invadir, no caso eu como psicólogo, vou invadir o seu espaço, a sua identidade, vou impor algo meu e não vou proporcionar acolhimento. Não vou proporcionar que você amplie o seu horizonte. Não vou conseguir fazer com que você avance no seu processo terapêutico, psicoterapêutico. Qual é o papel da psicologia se não acolher e fazer com que esse olhar seja ampliado para cada sujeito que chega e que são únicos, cada um na sua individualidade, né? Assim, eu gostaria de contribuir rapidamente em relação a isso, mas eu acho que não é só uma questão de suspensão de a priori, como você coloca, que é uma linguagem bem da Gestalt. Porque, assim, particularmente eu não acredito em neutralidade. Não, né? suspender a priori não é neutralidade para mim. Não, eu sei, mas o que eu tô. Para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso dizer isso. Eu não acredito em neutralidade. Eu acho que eu sou Gláucia e as minhas concepções, as minhas formas de perceber o mundo, a forma como eu vejo e me relaciono com o mundo, vai estar em todo lugar que eu for. Então eu não vou conseguir manter um personagem. Então, por exemplo, vamos dizer que eu seja uma pessoa extremamente preconceituosa com pessoas trans e você chega para mim sendo uma pessoa trans e aí eu não vou conseguir trabalhar isso. Eu acho que eu tenho dois caminhos. Um é realmente assim, eu posso tentar me abrir, eu vou pelo menos ver como é que vai funcionar. Mas eu posso também dizer assim, olha, eu não tenho condições de estar com você nesse momento. Então, eu vou lhe indicar a Ariane, que é uma pessoa que estuda isso, é uma pessoa que trabalha com isso, e que eu acho que vai ser muito mais capaz do que eu de lhe acolher, de lhe ajudar nesse processo. Porque nós também, muitas vezes, somos extremamente vaidosos e vaidosas de achar que chega para mim, tem questão de sobrevivência, eu sei, nós precisamos de pacientes para sobreviver, ou clientes, como queiram chamar, eu prefiro sempre paciente, porque eu acho que é uma linguagem menos mercadológica, mas tudo bem. Tem essas questões, tem as questões de sobrevivência, tem, a minha competência, isso não é incompetência. Para mim, é competência. É a maior competência existente, que é uma competência ética. Porque não adianta você ser competente tecnicamente, não adianta eu saber todas as técnicas, não adianta se eu não tenho competência ética. Isso. Então, quando nós tratamos da questão da sexualidade, quando nós tratamos da questão do gênero, nós precisamos ter uma competência ética. A nossa ética tem que vir em primeiro lugar. Inclusive para a gente compreender, olha, não tenho condições. Isso. Vou lhe encaminhar para alguém que pode lhe acolher, que vai poder ter um processo melhor com você. Isso. Eu acho que isso é fundamental. Por isso que eu acho que nós precisamos, às vezes, deixar o nosso ego um pouco de lado, né? E compreender que nós não somos perfeitos, nós temos as nossas dificuldades. Também, né? Quando eu trago suspender os a priori, né, só para deixar claro, não é em relação a ser neutro, porque eu também não acredito em neutralidade na psicologia, mas é no sentido de eu não impor algo que é meu, no sentido de, olha, eu sou católica, você se diz satanista, você vai pro inferno. Tipo assim, impor o que eu acho. Isso, né? E não no sentido, ai, você é neutro. Não, gente.
Inclusive, já tive discussões inúmeras em relação a essa questão, mas é outra discussão para trazer para fora da terapia, viu? É outro tema muito interessante. Mas eu acho interessante, sim, a gente perceber que quando uma mulher chega para nós e é uma mulher diferente do que a gente é diante do mundo, a gente não impor o que a gente pensa. E isso eu me policio muito como psicóloga, né? Porque se eu sou feminista, se eu acredito que a mulher ela precisa ter escolhas, quando chega uma mulher que é totalmente dentro da caixinha e querendo estar dentro da caixinha e me pedindo para ensiná-la a ser dentro da caixinha, porque ela não está conseguindo, ela está extrapolando, né? O marido diz que ela tem que ir, a família diz que ela tem que ir e tem que ficar dentro e ela não está conseguindo. Eu, como feminista, tenho que dizer que ela está fora? Tem que ficar fora? Não, eu preciso acolher, suspender os meus a priori, no caso, o que eu penso sobre o feminismo, toda a história do feminismo, e acolher essa pessoa. Dizer, olha, eu entendo a sua dor. Existem várias possibilidades. O seu ser é uma individualidade, a sua história é uma individualidade. Então, acolher. Eu acho que a grande palavra da psicologia é essa. Acolhimento, né? E ser mulher hoje, para a gente, como psicóloga, e atuar junto com mulheres, né? Mulheres que sofrem violência de todos os tipos, e são muitos tipos de violência, e muitas delas não sabem que estão sofrendo violência, porque tem delas que são violências muito sutis. É uma linha tênue a questão do abuso psicológico, né? Daquela pressão para ela ser algo, ela nem sabe que aquilo é um abuso, né? Então, o feminismo ele vem para ampliar esse olhar em relação a esses abusos. Eu, inclusive, vou até citar, tá? Eu organizei um e-book sobre mulheres, né, reais que sofreram diversos tipos de violências. E uma delas, né, que inclusive no livro não cito o nome de ninguém, uma delas, ao escrever o relato dela, se percebeu que tinha sofrido vários tipos de violências e ela ainda não tinha tido aquele insight de dizer, eu fui violentada. Né? Ela sabia que tinha sofrido um abuso físico, né? Mas quando ela começa a escrever, ela se dá conta de que ela sofreu vários outros tipos de abusos. Econômico, psicológico, sexual. Então, assim, como é importante para nós mulheres discutirmos sobre sexualidade e feminismo, porque andam juntas, né? Para podermos romper esses rótulos e nos unirmos, né? Porque quando você traz o mito da beleza, no mito da beleza também fala que andamos muito desunidas por causa desse ideal que nos faz nos separar uma das outras. Né? Que você, Gláucia, porque você é uma mulher que já tem todo um histórico de... Exemplo, tá? Um exemplo de mulher que teve um histórico de violência. Eu não tive, então eu não quero contato com você. Como assim? Você foi violentada? Mulher não é para ser violentada. Eu, como feminista, acho que estou numa posição superior. É isso em vários outros contextos. A gente precisa também se unir nesse sentido. Olha, eu nunca sofri, mas eu acolho você. Eu entendo a sua dor. Eu tenho teoria sobre isso, mas eu também tenho a minha parte humana, no sentido de, vem cá, eu preciso acolher a sua dor também. Então, temos feito esse acolhimento? Tem sido fácil? Não é fácil, porque muitas vezes a gente se posiciona nesse lugar de poder, né? Eu já vi várias mulheres feministas não querendo contato com outros. Aí eu fico me questionando, gente, é assim que funciona? Então, eu, como feminista, também tenho muitas autocríticas, né, em relação a como lidar com a sociedade em geral. Não sei como é que você vê isso, Glaucia, me fala. Então, assim, eu acho que existem também muitos mitos, sabe? Assim, tipo,
E eu acho que uma coisa que se repete muito, a própria Wolff vai colocar nessa questão da desunião como uma forma também de controle feminino. Sim. Então você coloca as mulheres umas contra as outras para que elas acabem se degladiando. Então, se eu tô contra você, eu não me junto. E sozinha, eu sou só, entre aspas, uma mulher. Agora, nós juntas, nós temos muito mais força. Nós somos duas, depois somos três, somos quatro, né? nós Gera viramos um movimento, né? Aquela história, como diz na música, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Porque é união, 1 mais 1 é união. Então, a união faz a força realmente. Mas, assim, e muitas vezes nós acabamos reproduzindo esses estereótipos de que eu tenho que brigar com você porque eu tenho que ser mais bonita. Porque, olha aí, a Ariana é uma mulher muito bonita, ela é uma mulher, então meu marido vai olhar para ela. Então eu não quero olhar Essa para mim. rivalidade. Eu crio uma rivalidade que não existe. Que não faz sentido. Então, eu acho que também, assim, existe isso na sociedade, existe. Agora nós precisamos romper com isso. Mas tudo é processo. Sim. E esses processos, eles são lentos, porque são séculos de E dominação. não são lineares. Não são lineares, a gente vai, a gente volta. São séculos de dominação. Sexos aqui a pessoa já está pensando, né? Na sexualidade, o tema, o sexo, enfim. Mas são séculos de dominação. É muita coisa para romper. Mas eu acho que a gente está caminhando. E aos poucos, assim, você vai jogando uma sementinha, eu vou jogando ali, outras pessoas, outras mulheres, outras grandes mulheres. Assim. Eu acredito muito, eu posso estar enganada, mas eu acredito muito no trabalho de formiguinha. Eu acho que isso é importante. Assim, acho que à medida que você vai. Se eu chego para você, aí você já chega para outra pessoa, e assim as coisas também vão se transformando. Claro que não é só isso. Claro que não é só isso, mas assim. Exatamente, é muito mais do que isso, mas eu acho que isso também é importante. Então, assim, eu acho que nós mulheres, nós realmente precisamos nos unir, precisamos acolher a dor umas das outras, precisamos pensar que, por exemplo, que é algo que a gente ouve muito. Fulano só apanha porque quer, né? Porque só é sair de casa. E não é só sair de casa, né? E não é, ela não apanha porque quer. Ela não é estuprada, porque uma mulher não é estuprada porque quer. Estuprei porque você estava com roupa curta. Porque não existe muita culpa na mulher. Né? Nós somos culpabilizadas. E aí, aquele que você falava no início, nos falta autocompaixão também. Eu tenho culpa por algo que fizeram comigo. Como assim? Eu sou vítima, mas eu me sinto culpada. Então, acho que a gente tem muito que avançar. E nessa área da sexualidade humana, nós também temos... Aí que nós temos que avançar, porque, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que tem muitos tabus, muitos mitos, muitos preconceitos em relação à sexualidade. O fato de nós não termos educação sexual, que inclusive uma parcela da sociedade defende que nós não tenhamos, o que é algo impensável, faz com que mais e mais nós sejamos vítimas. Nós não conseguimos compreender o nosso corpo, nós não conseguimos compreender as violências. Não somos ensinados a nos olharmos, né? A nos chocarmos. Então, assim, nós não entendemos a sexualidade humana, nós começamos a nos entender como aberrações e etc. Tudo isso traz consequências muito negativas para nós, como mulheres, e como sociedade também. Então, eu acho que, por isso que é tão importante a discussão desse tema, e eu acho que nós passaremos aqui horas conversando, assim, porque um assunto acaba puxando o outro. Acho que tem muitos aspectos que são fundamentais de nós pensarmos. Mas, assim, eu acho que o que é importante, assim, o que eu diria, assim, dessa conversa toda, o que é mais importante, assim, é que as pessoas precisam ser respeitadas nas suas singularidades. E elas precisam ser acolhidas nas suas singularidades. As mulheres, elas são extremamente importantes na nossa sociedade, individualmente, como movimento. E elas precisam também ter autocompaixão, serem acolhidas pelos homens e pelas outras mulheres. Então, eu penso que a sexualidade, ela nos faz humanos. A forma como nós vivenciamos a nossa sexualidade, ela é parte de quem nós somos. Então, a sexualidade não é pecado, o sexo, por exemplo, não é pecado, não é errado, não é nada disso. Quem eu sou é o que eu posso ser. E temos desejos, né? Porque sentimos quando prazer. Você traz essa questão dos mitos e tabus, né? Muito se acredita que nós não precisamos ter desejos. Só o homem que precisa ter desejo, gozar e tá tudo certo. Então, na relação, ali na prática sexual, o homem goza e a mulher precisa gozar. Para que a mulher precisa gozar, né? Então,
é interessante a gente trazer isso porque somos pessoas que possuímos desejos. E aí Freud foi muito mal interpretado, porque quando ele falou sobre sexualidade, na época dele, muita gente entendeu que a sexualidade infantil era questão de prática sexual. E que estaria falando sobre crianças que sentem desejos, crianças que querem transar. Então, isso foi um absurdo na época, né? Mas não era isso. Ele estava falando que a sexualidade, ela nos pertence desde quando estamos ainda embrionários, né? Sendo gestados ainda, até o fim da nossa vida. Né? E aí é outro tabu, que a mulher, quando é idosa, quando passa da menopausa, ela não pode se relacionar com mais ninguém, ela não pode gozar, ela não pode desejar mais ninguém, ela não precisa pensar em sexo. Como assim? Uma mulher idosa pensando em sexo? Que absurdo! Eu escuto muitíssimo isso. Né? Uma mulher deficiente, por que uma mulher deficiente precisa gozar, precisa se relacionar? Eu tenho uma amiga que é deficiente e a gente discute muito sobre isso. Porque é uma pessoa que ela tem muito desejo. E às vezes até, querendo ou não, a gente fica olhando, talvez até mais do que outras, porque foi muito reprimida. Né? Então ela fica se perguntando, será que eu sou doente? Né? Será que eu preciso me curar da minha sexualidade? Ela me pergunta muito sobre isso. Eu digo, não, tá tudo certo. Se tem alguma adoecida que é a sociedade. Sim, tá tudo certo. E ela foi mãe, né? Isso foi um absurdo, como uma pessoa com deficiência ser mãe, né? E foi casada 2 vezes. Como assim uma pessoa com deficiência? Então, assim, tem muita coisa ainda para ser rompida em relação a esses olhares tortos, que eu gosto de falar, sobre nossos corpos, né? Sobre quem somos, sobre como nos expressamos. Como assim uma mulher casada tem amizade com um homem? Então são muitas coisas absurdas que a gente diz absurdo porque a gente estuda, a gente entende, mas para a maioria isso está tudo certo, é o normal, né? É o normal você impor algo para outro e dizer, se encaixa aqui. Né? Então, quando a gente dialoga sobre esses mitos, é muito mais para nos libertar. Porque estamos dentro dessa estrutura também, né? Não é só a outra. Nós sofremos isso no cotidiano, porque sou casada. Porque é mãe de menino ensinando o menino que existe relação afetiva. Para que você ensinar isso? Né? Então, a educação sexual também eu acho assim algo muito, muito, muito relevante para a gente estar debatendo, psicoeducando diariamente, na faculdade, em casa, seja lá onde for. Porque as crianças estão sendo abusadas, meninas estão sendo violentadas porque não compreendem que o outro não pode invadir o seu corpo, não pode. E eu não estou culpabilizando a criança, não é isso, mas é no sentido de dizer a ela o que ela pode e o que ela não pode. Né? Porque às vezes a criança ela não tem noção de que um tio não pode tocar no corpinho dela. E aí ela silencia porque ela não sabe que ela pode falar para alguém de confiança. Então, assim, gente, vamos ensinar às nossas crianças que o corpo delas são importantes, são delas. Então, como assim você... Olhe, eu já sofri tanto preconceito em relação a isso, por fazer essa educação sexual com meus filhos, mas é um desafio muito grande, porque não é fácil, a família não vai compreender, a família acha que, passar a mão na bundinha dela não tem nadinha, brincadeirinha, e essa brincadeirinha vai se avançando de outras formas, e essa criança não vai saber o que pode e o que não pode. Então, Ariane, assim, eu acho que a violência sexual contra crianças e adolescentes é super importante a questão da educação sexual, eu super concordo com você, mas tem um aspecto que é muito importante que nós pensemos, é a forma como esses sujeitos são vistos, como as crianças e adolescentes são vistos, como objetos, como algo que pode ser utilizado. E aí isso a gente poderia passar muito tempo aqui pensando, então assim, a forma como eu, adulta, penso o meu filho e a minha filha, especialmente as meninas, porque quando a gente fala da violência sexual, nós estamos falando muito de meninas, porque a grande maioria, eu não estou dizendo que meninos não são violentados sexualmente, mas a
imensa maioria é de meninas. E isso é uma conversa que a gente pode ter. Rende muito. Que rende muito. E Deixa é uma coisa próximo, que eu né? gosto, que eu estudo há muito tempo, há algum tempo, né? E que certamente a gente poderia conversar muito sobre isso. Mas acho que a gente precisa acabar um pouco o nosso papo por aqui, ele renderia muito. Mas eu queria dizer que foi um enorme prazer conversar com você. Acho que um momento assim de muitos aprendizados, né? Eu acho muito bacana quando a gente se encontra, quando a gente conversa, porque são momentos em que nós se encontrar não é só estar, né? É realmente poder ouvir a outra pessoa, poder compreender, essas trocas compreender um pouco interessantes. as percepções dela, a forma como ela pensa o mundo. Eu queria lhe agradecer muitíssimo por esse momento tão agradável, apesar de a gente ter conversado coisas muito difíceis, mas queria agradecer também ao Centro Clínico Integrado pela oportunidade e a Íntegra Comunicações que possibilitou esse nosso encontro, né? Dizer que se alguém quiser entrar em contato comigo, é só me seguir no meu Instagram, lá você vai ter o link, tem o meu telefone também, e o meu Instagram é garrusso.pc. @garrusso.pc. Então, espero que nós possamos nos encontrar mais vezes, né? Tanto nós como nós, e que esses momentos sejam sempre momentos assim agradáveis e de muito aprendizado. Muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo também pela troca. Acho que precisamos mais dialogar sobre, principalmente dentro da psicologia, né? Que esse diálogo nosso se amplie no podcast, que alcance muitas pessoas, para que possamos pensar mais sobre, dialogar mais sobre e romper mais também, né? Tantos tabus tantos rótulos, né? Como diz o nosso tema. E muita gratidão, aprendi muitíssimo com você e quero agradecer o convite, né, do Centro Clínico Integrado. Também agradecer a Íntegra Comunicação, que sempre muito acolhedora. Como me encontrar, né? Minha rede social, Instagram, é Anne, só um N, Queiroz, com Z, _PC. Atendo atualmente online, mas estou preparando para um local no presencial. E sou psicóloga clínica e social também, trabalho com grupos terapêuticos, com mulheres, já tive grupos de estudo, né, de grupo de leitura. E quem sabe a gente possa se encontrar, Com né? certeza. Mais uma vez. Prazer. Será um prazer. Será um prazer. Obrigada. Obrigada também.